Olá, boa noite. Estamos mais uma vez aqui com você, ao vivo pela TV Brasil Central, o nosso programa de saúde. Recentemente, hoje a gente vai falar de temas ótimos e muito, extremamente importantes. Recentemente eu estava na academia treinando e aí tinha uma moça que sempre, da recepção, que trabalhava na academia, e sempre me recebia com um sorriso. Uma moça linda, jovem, de 23 anos, 20 e poucos anos. E de repente eu soube que essa moça descobriu nódulos na mama e que fez a biópsia e que foi constatado que se tratavam de tumores malignos. Então, a vida dessa moça virou de ponta cabeça. E eu fiquei pensando, meu Deus, uma moça tão jovem com câncer, né? Parece que isso está se tornando uma coisa tão frequente, mulheres mais jovens com câncer. Enfim, esse é um assunto atual e eu chamei uma doutora que eu adoro, uma pessoa que eu considero uma das profissionais mais competentes que nós temos aqui, que é a doutora Deidmar Abreu. Boa noite, Deidmar. Boa noite. Prazer tê-la aqui. Já há algum tempo eu entrevisto a doutora Deidmar, eu sei da sua capacidade e ela é muito boa para explicar. Então, é importante demais esse programa, até porque o câncer de mama se tornou um problema de saúde pública. Né? Quantas e quantas pessoas, mulheres, têm câncer de mama e é um dos tumores que mais mata as mulheres. Né, alta mortalidade. Exatamente. Então, o nosso primeiro assunto é o câncer de mama com a doutora Deidmar Abreu. O segundo assunto, eu recebo Beth Fernandes, que é presidente do Fórum de Transsexuais. Boa noite, Beth. Prazer tê-la aqui. A Beth eu conheci recentemente quando eu participei das comemorações da CEMIR, a Secretaria da Mulher, com relação ao mês da mulher, né, que a gente está comemorando ainda, e eu conheci Beth lá e trouxe Beth aqui ao programa justamente porque eu quero saber do que se trata o Fórum de Transsexuais, o que é uma transexual, o que é a vaginoplastia, que é a cirurgia de retirada do pênis para construção da vagina, que ela estava me explicando, e é incrível, eu quero muito que você saiba sobre isso. Enfim, vamos falar sobre gênero, vamos falar sobre registro, carteira de identidade, vamos falar como é que é a vida de uma transexual com Beth Fernandes. Daqui a pouco a gente volta ao seu programa de saúde, que já está entrando no ar. Até já. O Laboratório Núcleo é mais do que um centro avançado de medicina laboratorial. Núcleo é um conceito máximo em qualidade. Especializado em dosagens hormonais, possui 23 anos de comprovada experiência e alta tecnologia, garantindo rapidez e confiabilidade. Núcleo faz a diferença. 12 filiais, coleta domiciliar e resultados via internet. Tudo para seu conforto e bem-estar. Laboratório Núcleo, cuidando de você. 3223-5000. Sem harmonia, as peças não se encaixam e não funcionam com perfeição. Um belo sorriso com dentes saudáveis e bonitos não tem preço. CBI, Centro Brasileiro de Implantodontia, resgatando o seu sorriso e sua autoestima. Estamos de volta. O assunto inicial do programa Boa Vida é sobre o câncer de mama. Nossa convidada é a mastologista Deidmar de Abreu. Doutora, vamos começar perguntando o seguinte: todas as mulheres podem desenvolver um câncer de mama? O fato de ser mulher faz com que a gente tenha um risco maior para câncer. Mas lembrando que também o homem tem essa chance de ter câncer também. Com menor frequência, bem menos frequência, porque o tecido estaria atrofiado e então ele teria menor chance. A questão da mulher, quando você fala, a partir do momento que ela é mulher, ela tem um risco maior de ter câncer, porque esse tecido está mais desenvolvido e, dependendo de alguns fatores, esses fatores vão fazer com que você tenha uma maior chance ou uma menor chance. Quais fatores? Quando você, por exemplo, é mais jovem, a sua chance vai ser menor.
Quando você for mais velha, a sua chance vai ser maior, porque o sistema de defesa seu pode estar pior, você se expôs mais a agentes carcinogênicos, né? E os fatores de risco em câncer de mama, por incrível que pareça, na maioria deles estão intrinsecamente na gente, que são os nossos próprios hormônios, né? Que antigamente a gente falava em câncer de mama numa incidência bem menor, mas as mulheres também tinham 8 filhos, 10 filhos. Então, essa mama se desenvolvia por completo, ficava ocupada o tempo todo, ou gestando, né? A mulher estava gestante, ou então ela estava amamentando, ela amamentava 2 anos, 3 anos. Então, com isso, a mama estava em um relativo repouso. Agora, como nós mudamos o nosso estilo de vida, passamos a ter poucos filhos, né? Então, passamos a ter filhos mais tarde. Essa mama ficou sendo exposta a um tipo de hormônio que também é nosso, mas que é um hormônio que agride um pouquinho mais do que aquele hormônio onde você, quando estando gestante ou amamentando, ele é um pouquinho mais fraco, então a agressão é menor. E também o tempo, né, entre a primeira menstruação e o primeiro filho, ficando muito longo, a chance de você ter a iniciação do câncer, o começo, a mutação que gera uma célula cancerosa para depois ter todas aquelas outras fases, essa janela muito grande entre a primeira menstruação e o primeiro filho, que é onde a mama vai se diferenciar, onde ela vai, de uma certa maneira, ter uma maior proteção contra o agente cancerígeno, esse tempo acaba ficando muito longo, então a chance fica maior, né? Então, se o tempo for muito curto, essa chance também vai ser menor. E as mulheres que não amamentam? O fato de amamentar gera um certo grau de proteção, além da gestação, porque muitas mulheres, durante o período da amamentação, elas não ovulam. Então, muitas mulheres ficam sem menstruar durante todo o período que elas estão amamentando. Então, de um certo modo, a gente está sob um efeito de um hormônio que tem um efeito um pouco menor sobre o tecido mamário. Nós vamos ter uma mama um pouco mais tranquila. A partir do momento que eu vou deixar de amamentar, aí começa tudo aquilo de novo, né? A mama vai tentar se preparar para uma nova gestação, aí ela não gesta, menstrua, aí começa tudo de novo. E tudo aquilo que está proliferando muito no organismo, ele é mais suscetível a agente cancerígeno. Vamos falar das etapas da doença. Como é que se inicia um câncer de mama? Ele inicia-se com a mutação, né? Uma quebra ali naquele DNA da célula, e um agente mutagênico muito conhecido é uma radiação, por exemplo. Eu pego uma menina de 13 anos e submeto essa menina a uma mamografia totalmente desnecessária. Eu posso induzir a iniciação de um câncer nessa menina, porque a mama dela não estava completa. Eu induzi a uma mama a um agente que conhecidamente é carcinogênico. Então, eu posso até ter sido esse agente iniciador. Então, ocorre a quebra do DNA, ela perde todo aquele controle celular, passa a proliferar descontroladamente, e aí, a partir do momento que ela vai proliferando descontroladamente, vão surgir outros mecanismos que vão fazer angiogênese, que vão produzir vasos para aquelas células, que vão fazer com que elas cresçam, que elas desenvolvam, e ela vai se disseminar pelo organismo, né? Via linfática, pelo sangue, hematogênica, e vai para outros órgãos do organismo, que é o câncer verdadeiramente que a gente conhece, quando ele, então, dá essa disseminação. Quando a pessoa vai submeter a raio-x, que ela também recebe uma carga de radiação, isso tudo pode se acumular no organismo e virar um câncer, doutora? Tanto é que o técnico de raio-x, né, ele anda com dosímetro. O médico, que é radioterapeuta, ele anda com dosímetro para saber a dose que ele toma por dia de radiação. Porque acima de uma determinada dose, ele vai ter mais chances de ter câncer. Um exemplo, meninas com 18 anos que têm linfoma, que é um tipo de câncer, né, igual o da Dilma, elas muitas vezes têm que fazer uma radioterapia nessa região. É um tratamento, ela precisa se tratar para curar do câncer, naquele caso, um linfoma. Mas aquele tecido mamário que, sem querer, acabou levando a radiação, mais tarde, 10, 15 anos depois, ele está mais suscetível ao câncer. Você falou da mamografia. A mamografia é um dos equipamentos de diagnóstico extremamente importantes. Se bem usado, né? Se bem usado. A partir dos 40 anos, a mulher deve fazer de quanto em quanto tempo? A partir dos 40, quando a gente fala numa mulher que não tem sintomas nenhum, depois dos 40 ela é anual. Agora, claro que se chega alguém no meu consultório com 30 anos, um nódulo de mama, eu não vou deixar de pedir. Mas em termos de rastreio, para quem não tem sintoma nenhum, a gente começa aos 40. E essa radiação anual,
ela também acaba que o tiro não pode sair pela culatra depois? É claro que existem cânceres que são induzidos por radiação e cânceres induzidos até pela mamografia. Mas quando a gente vai colocar o benefício e o risco, porque tudo tem benefício e risco na vida, né? Você toma um medicamento, você pode, às vezes, até a própria quimioterapia, você pode ter uma leucopenia intensa e morrer de uma infecção, mas você precisava tratar o câncer. Então, é mais ou menos assim. A mamografia, você faz e vai diagnosticar, tipo assim, em cada 1000 mamografias que faz, você vai diagnosticar 10 cânceres, mas de cada 1 milhão de mamografias que você faz, uma pode causar um câncer. Então, o benefício é infinitamente superior. Além do que as novas mamografias hoje, os aparelhos são melhores calibrados e a quantidade de radiação é menor. Entendi. Falei no começo aqui do programa de uma amiga, de uma colega da academia que desenvolveu o kit, se descobriu com câncer de mama muito jovem, com 20 e poucos anos. Isso é uma coisa, é uma realidade que está se tornando frequente ou já era assim? E agora que a gente ouve falar mais de mulheres jovens com câncer de mama? Essa pergunta foi falada várias vezes, inclusive a imprensa veiculou várias vezes, mas a maioria dos trabalhos estão demonstrando que o câncer está aumentando em todas as faixas etárias, não só na faixa etária da jovem, mas ele está aumentando também na faixa etária da idosa, da terceira idade. Então, assim, ele está aumentando do começo ao fim dessas faixas etárias. Mas como você vê uma menina de 22 anos com câncer de mama, isso é muito dramático e traumático, isso pesa muito. Não que você ache normal uma senhora de 90 anos ter um câncer de mama, mas em termos de um trauma maior, quando você vê uma menina de 22 com câncer e uma senhora de 90, para nós é um peso muito grande. Então, parece que pesa mais e parece que numericamente é maior. Mas, na verdade, ele está aumentando em todas as faixas etárias. Por quê, hein, doutora? É tudo, né? O câncer a gente tem que entender... Você acha que a vida moderna tem relação se a gente for pensar assim, o câncer ele tem a ver basicamente com o ambiente e com nosso estilo de vida, né? Então, se a minha vida é sedentária, se eu não me alimento bem, se eu não durmo bem, se eu deixo de ingerir substâncias que eu sei que me protegem, né? Você tem na natureza, no tomate, licopeno, você tem na maçã, pectina, você tem na castanha do Pará, você tem o selênio, são todas substâncias protetoras do câncer. Mas o que acontece com a gente? A gente não se alimenta adequadamente, a gente vai comer fast food, a gente vai alimentar mais com massas, né? Então, assim, como a gente até tinha comentado anteriormente, eu mesmo sou um exemplo de que eu sei tudo que eu não devo fazer. Faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço. Isso, mas infelizmente eu também, às vezes, acabo caindo na mesma rotina que todo mundo, que é a pressa, que você não tem tempo de sentar, comer à mesa com a sua família, você não tem tempo de sentar e escolher o que você quer comer, você não consegue, às vezes, escolher o que é melhor, né? E, às vezes você vai escolher um produto, você acha que está tudo bem, mas a gente sabe que tem agrotóxicos, né? E você sabe, muitas vezes, que naquele embutido que você está comendo, na salsicha, no presunto, está cheio de corantes, conservantes. Então, na verdade, tudo que a gente está comendo hoje, de uma certa maneira, para ser conservado, ele precisa de muitos produtos químicos, muitos aditivos químicos, que isso para a gente está pesando muito. E o ambiente, né? Você está num ambiente, tem um fumando, tem a outra questão dos gases poluentes, né? Você tem a questão do álcool, que é uma coisa séria, que aumenta, por exemplo, em câncer de mama, ele aumenta o risco para câncer de mama. Mas é só se a pessoa beber todos os dias, né? Existe um estudo que fala que se, por exemplo, tomar uma dose de destilado todo dia, ela vai ter um risco maior para câncer de mama.